Olá pessoal, boa tarde ou boa noite. Estamos aí no nosso segundo vídeo, e primeiro vídeo de 2014. Bom, antes de falarmos qualquer coisa, antes de tudo, e não antes de nada, né, como alguns costumam falar erroneamente, né, porque antes de nada é nada, então isso é errado falar, mas enfim. Antes de tudo, eu gostaria de fazer algumas considerações com relação aos vídeos. Eu estou gravando do celular, então vocês vão perceber quando virem os vídeos que ele está com um certo atraso, né? Então o som ele está saindo mais rápido do que a imagem. Então, se vocês tentarem ali assimilar o que eu falo pelo movimento da minha boca, minha voz, eles vão perceber que tem uma diferença, né? Mas enfim. Bom, hoje é 1º de janeiro de 2014 e assim como todos os inícios de ano, né, a gente fica um pouco mais reflexivo, um pouco mais, digamos assim, temos um pouco mais de ideias, né, as nossas visões de mundo, né, cosmovisão. A gente tem diversos, digamos assim, diversos pensamentos sobre diversas coisas. E tinha duas coisas para falar para vocês, mas só vou falar de uma delas nesse vídeo. E a outra seria uma reflexão sobre 2 Timóteo 4:9, né, a partir do 9, né, e o versículo 7 também, que Paulo fala sobre combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Nesse vídeo de agora eu vou falar sobre um pouco sobre trabalho. E por que eu vou falar sobre trabalho? Bom, porque, né, é início de ano, geralmente a gente faz muitos planos para início de ano, o que, que nós iremos fazer, o que, que nós iremos ser, etc, etc. Então, quando nós falamos sobre trabalho, pelo menos eu, né, vem em minha mente pelo menos três tipos de pessoas, né? E o primeiro tipo de pessoas é aquele empregado, né? Talvez você seja empregado e tenha realmente, digamos assim, o jeito de empregado. O que é empregado? Empregado é aquele cara que trabalha para receber uma determinada quantia no final do mês, né, para o seu sustento. Então, o empregado, pessoa que nasceu para ser empregado, ele consegue ficar numa mesma empresa durante 15, 20, 30 anos, se aposenta na mesma empresa, ele faz carreira, ele nunca chegou atrasado, ele bate o ponto certinho, ele cumpre as regras, ele é um empregado modelo, né? Às vezes ele muda de empresa, mas ele continua com essa mesma atitude, ou seja, cumpre os horários, cumpre as regras, veste a camisa da empresa, etc, etc. Esse é o típico empregado. Ele não inova muito, ele obedece às regras e ele cumpre certinho o que é lhe passado. Esse é o típico empregado. Talvez você tenha nascido para ser empregado. Outros, né, talvez, né, o segundo tipo de pessoa são os patrões. Né? Os patrões, eles não nasceram para ser empregados. Então, eles são empregados até determinado ponto e eles angariam fundos para serem patrões, ou seja, para liderarem pessoas, para terem funcionários, né? E é interessante que o patrão ele se preocupa com a empresa, se preocupa com o capital, se preocupa com funcionários, se preocupa com diversas coisas. Então, o patrão ele tem uma gama, digamos assim, de preocupações muito mais superior ao empregado. O empregado ele cumpre ali o seu papel e ele vai embora e acabou. O patrão não. O patrão ele tem que se preocupar com o empregado, com o salário de empregado, ele tem que inovar, ele tem que pensar na empresa, tem que pensar em si. O empregado vai para casa, o patrão, muitas vezes aconteceu alguma coisa com a empresa, ele tem que, né, ficar à noite, enfim. Esse é o patrão. E tem o terceiro, né, o terceiro grupo de pessoas que são os autônomos. Eles não nasceram para serem empregados porque eles não conseguem cumprir horários, ou se cumprem horários, eles não conseguem pensar, né, de cumprir horário, vestir farda,
né, cumprir metas, tudo exclusivamente para uma empresa, para outra, né? Ele está passando o ganho dele, está passando a mão de obra dele, tudo que ele está fazendo, né, a força vital dele para outro, para outra empresa. O autônomo ele não consegue isso. Ele diz, olha, se eu for para me esforçar, se for para vestir a camisa, se for para cumprir horário, se for para trabalhar mais, fazer hora extra, que isso seja revertido para mim, tudo exclusivamente para mim. Ele também não consegue ser patrão, ele é autônomo, ele não quer se preocupar com o funcionário, não quer se preocupar com a empresa, ele não quer, ele é autônomo, ele vive para si, ele quer fazer o seu horário, ele quer ter o seu ganho, quer tirar férias quando ele quiser, enfim, existem esses três tipos de pessoas, né? E você, né, deve se identificar com um dos três e investir, porque não adianta você tentar ser autônomo se você nasceu para ser patrão. Ou se você tem, digamos assim, um jeito de patrão. Não adianta você ser empregado se você nasceu para ser autônomo, se você tem um jeito de autônomo. Porque você não vai conseguir, você vai bater de frente com a liderança, você vai ter problema com hierarquia, vai ter problema com horário. Né? Então, se você nasceu também para ser autônomo, então seja autônomo. Né? Evite esse negócio de trabalhar para o outro, evite esse negócio de ser patrão, seja autônomo. É uma coisa também que eu acho muito estranha e que soa diferente nos meus ouvidos quando a pessoa diz que vai estudar 2, 3 anos para fazer um concurso público, tá? Daí o cara vai fazer o concurso público para trabalhar menos e ganhar mais. Isso não tem uma relação nenhuma com o trabalho. O que é trabalho? É aquilo que você produz mediante seu esforço, seu suor. Então você não quer trabalhar, você quer ganhar dinheiro, você pensa no dinheiro e você não pensa no coletivo, você pensa em si também. Então, o autônomo ele pensa